Imagine se você pudesse ganhar dinheiro sem estar no local de trabalho. Mas esse vídeo não é sobre ganhar dinheiro fácil, não é sobre como ficar rico, não é sobre trabalhar em home office. Hoje eu quero te apresentar o conceito de proprietário ausente. Eu sou o Júlio César Santiago, bem-vindo aqui ao meu canal se você já não conhecia, e eu quero hoje te ensinar um conceito de proprietário ausente, o que isso tem a ver com a tributação. Lá no meu Instagram eu havia discutido uma questão sobre se o direito tributário é difícil, se é fácil, e para minha surpresa a maioria acha o direito tributário fácil. E eu respondi isso nas enquetes do Stories, dizendo que eu considerava o direito tributário difícil porque desde que eu comecei a aliar a teoria, né, à prática, juntar as duas coisas, da minha prática como procurador da Fazenda Nacional, a minha teoria nos meus estudos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e também nas aulas que eu dou, eu comecei a perceber que o direito tributário era um direito tributário difícil. De estudar direito tributário no mundo de hoje é muito difícil. Por que isso? Porque eu não conseguia entender, né, até a gente pode refletir sobre isso, mas não conseguia entender ali, discutindo com os seguidores, como que seria possível, numa mesma localidade, existirem bilionários ausentes e miseráveis presentes. E esse conceito fez com que alguns seguidores me perguntassem o que era isso de bilionário ausente, que eu estava explicando, e a maioria não estava compreendendo o conceito, perguntando se era que o pobre paga mais ou se era tributação sobre o consumo, e eu resolvi fazer esse vídeo para explicar esse conceito. Esse conceito, na verdade, de bilionário ausente que eu utilizei na enquete ali, na discussão no Instagram, ele vem de Bauman, de Zygmunt Bauman, que ele tem na sua obra o conceito de proprietário ausente, essa ideia de proprietário ausente. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente que depois das grandes guerras, o capitalismo, o capital, o dinheiro, começou a exigir menos limites, menos barreiras para a circulação do próprio dinheiro. Isso fez com que surgisse essa ideia de proprietário ausente. O que isso significa? Significa que para você extrair rendimentos de uma determinada localidade, você não precisa mais estar presente naquela localidade. Vou aqui utilizar um exemplo. Antigamente, antes das grandes guerras, no início do século XX, ou até século XIX, XVIII, o proprietário ele precisava estar ali, presente naquela localidade para cuidar das suas terras, para cuidar do seu negócio, para cuidar dos seus rendimentos, da onde ele extrai o seu sustento. Com o passar do tempo, este proprietário que cuidava presencialmente ali da sua terra e dos seus negócios começou a delegar uma outra pessoa para que ela trabalhasse ali na terra e daí ela extraísse seus rendimentos. Mas ainda assim, ela tinha alguém presente ali naquela localidade que pudesse olhar pela sua terra, pudesse olhar pelo seu imóvel. Com a globalização, com a extinção das barreiras para a circulação do capital, com a existência de uma mobilidade maior para esse capital, esse proprietário ele não precisa mais estar presente na localidade. Isso faz com que ele não, por exemplo, tenha conhecimento dos problemas locais daquela comunidade, porque ele só está interessado na extração dos rendimentos. Vou dar um exemplo. Aqui em Volta Redonda, aqui numa cidade vizinha, umas 2 horas de carro do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, você tem a CSN quase que ocupando metade da cidade. Então uma cidade inteira construída em torno de uma indústria. Mas quem são os donos daquelas indústrias? Quem são os proprietários? São os acionistas que muitas vezes moram em outros países, e moram nos Estados Unidos, moram em Nova York, moram em Miami. Estão interessados somente na extração daquele valor que a ação pode gerar para ele, extrair o rendimento, né? Concentrar a riqueza a partir da extração daqueles rendimentos. Mas ele não está preocupado se aquela escola tem professor, se o policial está sendo bem pago. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, recentemente, teve uma troca de tiros no Morro do Alemão, onde as pessoas começaram a ficar com medo de passar, né, na troca de tiro entre polícia e traficantes. As pessoas ficaram com medo de passar na linha vermelha e na Avenida Brasil, que são avenidas importantes
de ligação do estado do Rio de Janeiro com outras cidades, com outras regiões. Mas um proprietário ausente, ele não está preocupado com isso, porque se ele sentir que o valor do ativo financeiro que ele tem não está mais sendo valorado naquela localidade, ele migra o dinheiro dele para outra localidade. Ele decide, toma essa decisão. Então imagina, vamos supor que os acionistas decidem que a CSN não vai mais ficar em Volta Redonda, que vai ser da economia daquela cidade. Recentemente a Ford saiu do Brasil, né, tirou uma indústria, salvo engano, do Brasil porque não havia mais benefícios fiscais para ela. Então isso quer dizer o quê? Que os proprietários entenderam que o rendimento não estava valendo a pena, não estava extraindo um bom rendimento daquelas ações. Então isso faz com que surja esse conceito do proprietário ausente, que o proprietário que é desvinculado dos deveres com a comunidade local. E o único dever que ele tem, em tese, seria com o poder público imprimindo aí a restrição à mobilidade do capital, a mobilidade das remessas financeiras para o exterior, por exemplo. Haveria, então, um limite a essa circulação do capital com o recrudescimento fiscal. Mas só que, como eu falei, e aí é uma preocupação do Bauman também, que é um sociólogo polonês já falecido, que é justamente, será que este capital está preocupado com o recrudescimento fiscal diante da possibilidade de ele migrar para regiões que têm uma tributação fiscal menos favorável? Então, esse recrudescimento fiscal acaba gerando uma fuga de capital. Se o valor do rendimento naquela localidade está sendo tributado muito além do que aquele proprietário entende como lucrativo para ele, ele migra de capital, migra de localidade e vai para aportar em paraísos fiscais, locais com tributação mais favorecida. Então essa é a relação entre proprietário ausente e tributação, que envolve aí a questão do não oferecimento, muitas vezes, aquele rendimento à tributação. Às vezes se paga, né, esses bilionários pagam muito mais dinheiro para se proteger do estado fiscal do que necessariamente contribuir com esse estado fiscal. Então a mobilidade, você poder se movimentar no espaço e no tempo, né, para esses bilionários, ela é um bem até maior do que o próprio lucro, né? Isso o Bauman vai dizer, que a mobilidade ela é um grande ativo, você poder migrar de um lugar para o outro sem precisar prestar contas àquela localidade. E é por isso que ele fala de pessoas que estão ficando mais pobres porque não podem se movimentar dessa forma. Ele diz, o Bauman, que a mobilidade tornou-se a estratificação mais poderosa e mais cobiçada. Ou seja, um fator de estratificação, é um fator que cria hierarquias sociais entre proprietários ausentes e os proprietários presentes que não têm essa mobilidade toda do capital, essa mobilidade toda social. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.